Que o que mais tem aí é gente sendo diagnosticada com essa doença, né, Fernanda? Sim, de acordo com o site da Organização Mundial do Diabetes, a cada 10 segundos acomete-se uma pessoa com a doença, né? Nós descobrimos o Enzo com diabetes, ele tinha 1 ano e 11 meses, fazia uma semana que ele estava na escolinha, e nós começamos a notar ele pedindo muita água. E uma criança de 1 ano e 11 meses pedindo água, você acha lindo, né? Ai, que lindo, tomando água. Mas não era assim, eram 2, 3 copos de água, e tomava numa velocidade muito grande, era um desespero para tomar água. A fralda a gente trocava a cada 2 horas, e não era só uma troca de fralda, ela vazava na roupa inteira. Isso foram 4 dias. E o que eu notei também, que a gente nunca deixou muito exposto doce, nada assim, mas sempre fruta. E ele chegou comendo uma tarde 4 bananas maçãs. E eu achei, né, bom, sai de um quadrado que a gente mora num aperto, né, e vai para a escolinha e brinca e corre, achando que fosse exercício e tudo, e não era. Numa tarde que eu retirei ele da escola, a gente deitados, eu senti o cheiro na boca de fruta. Então fica um hálito de fruta. E nisso eu falei, bom, tem alguma coisa de errado. No outro dia nós saímos, ele ficou com a minha mãe, ele acordou meia-noite, pediu 3 copos de água, minha mãe falou, olha, tem alguma coisa de errado com esse menino. Ligamos para o pediatra, ele falou, pode vir fazer o teste de glicemia em jejum, que é provável que ele esteja com diabetes. E dito e feito. Fomos no domingo, fizemos o teste, em jejum ele estava com a glicemia 246, depois que ele tomou o café da manhã, que nós já estávamos no evangélico, ele fez uma glicemia de 550, e lá nós já ficamos internados e começamos o tratamento que é com insulina. Né? Não existe cura, graças a Deus existe um tratamento. E seguindo esse tratamento direitinho, a gente cura das possíveis problemas do diabetes, né? Lá no futuro. Então a gente tem um trabalho com o Enzo ainda muito pequeno, mas de conscientização dele, de fazer as 10, 12 medições por dia de glicemia, a cada 2 horas, 3 horas e antes e depois de atividades físicas. E assim a gente vai monitorando a glicemia dele durante o dia, para que, conforme com o passar do tempo, ele não tenha nenhum problema decorrente da diabetes. Fernanda, e como tem sido as adaptações na vida do Enzo e na de vocês também, após a descoberta do diabetes? Olha, na do Enzo, é o que a gente fala, graças a Deus, ele é o que menos se importa, o que se importou com a doença, né? A gente fala, filho, está na hora de medir a glicemia. Ele vem, dá o dedinho e a gente mede. E a gente vê a mesma preocupação na escola, a facilidade que os professores têm com ele de fazer essa medição também. E a gente fica pensando, o que a gente vai fazer? Eu parei meu trabalho durante 3 meses para poder entender como fazer as contagens de carboidrato, porque hoje em dia a criança diabética tipo 1, que você consegue manter uma alimentação muito próxima do normal, eu digo com açúcar, tendo a contagem de carboidratos. Então, com isso, ele pode ter uma alimentação muito normal de qualquer outra criança. Mas como a gente ainda não quer que ele tenha um hábito uma alimentação muito excesso de açúcar, como normalmente a gente vê as crianças, então a gente ainda não oferece. Mas se for preciso, a gente faz a contagem de carboidratos, por isso eu parei 3 meses de trabalhar. Para entrar mesmo nesse mundo, a gente tem que fazer as medições a cada 2 horas, durante 1 mês, direitinho, fazer pesagem de comida. Cada comida tem a sua quantidade de carboidrato, ver como ele responde a essa quantidade de carboidrato. Além disso, toda madrugada, 3 horas da manhã, a gente levanta e faz a glicemia dele, porque um dos grandes problemas da diabetes é ter a hipoglicemia noturna. Então, as hipoglicemias causam grandes problemas na criança. Pode vir a convulsões e morte dormindo sem a gente ver. Então, o nosso trabalho é que ele se mantenha com uma glicemia interessante durante a noite para que acordar bem, mas as maiores adaptações nossas foi descobrir alguém que saiba tratar o diabetes tipo 1. Então, nós conseguimos uma nutricionista especializada em diabetes tipo 1 em Londrina. Essa nutricionista atende todo o centro de Londrina. Ela atende os postos de saúde, já atendeu no hospital, hoje ela atende na clínica dela. Mas foi uma mãe aqui de Arapongas, que na saída do nosso diagnóstico lá de Londrina, ela nos atendeu na casa dela para nos dar agulhas menores de insulina. E essa mãe falou, agora, depois que a minha filha foi diagnosticada, depois de 2 anos, agora que eu consegui encontrar uma nutricionista especializada. Que até então é retirado tudo. A própria nutricionista no hospital evangélico falou pra gente, banana, nem pensar. Suco de caixinha, nem pensar. Seria aquela só integral. Então seria aquela alimentação que todo mundo deveria ter, não só um diabético.
né, alimentação saudável. E na realidade não é bem assim. Depois desse aprendizado de 3 meses, especificamente para poder ver essa contagem de carboidratos, a gente consegue ir administrando melhor. Então a gente sabe que só integral para uma criança não faz a criança desenvolver. Então meu filho não vai poder comer só integral. O arroz dele é branco, o macarrão é branco. Quando de repente vai um macarrão integral, mas normalmente é um macarrão normal. Fica um pouco mais caro? Fica. Você perde muito mais tempo no mercado, você tem que ler. Tudo que vai adoçante é mais caro. Né? Então, para a gente não ficar dando picadinhas dele de insulina o dia inteiro, a gente evita dar sem açúcar. Mas se a gente vai a uma festinha, ele come tranquilamente. Então, tem várias coisas que nós aprendemos esses 3 meses. E dentro desse 1 ano e 3 meses, muita coisa já se passou e a gente ainda não passou por grandes transformações. Tem muita coisa para passar ainda. Fernanda, o que você diria assim aos pais, né? Falando nesse caso do diabetes ainda na infância, o que você diria aos pais para ficarem mais espertos em relação aos sintomas e procurar realmente um médico, um especialista aí que saiba mesmo do assunto? O especialista no assunto é o endocrinologista pediátrico, né? Ou qualquer endocrinologista ou qualquer amigo médico. Qualquer pessoa que trabalha com saúde tem que saber como diagnosticar um diabetes. É uma doença crônica. O que eu digo para os pais, se desesperem sim. Nós nos desesperamos no primeiro mês, no segundo mês e no terceiro mês. Quando a gente percebeu que quanto antes a gente colocasse os pés no chão para o tratamento, mais rápido seria para cuidar dele, mais rápido a gente pararia de sofrer e mais rápido a gente levaria uma vida normal. Tudo tem jeito, justamente pelo fato dessa doença ter tratamento. Então, se desesperem sim, mas o quanto antes vocês colocarem os pés no chão, melhor. A família, imprescindível. Né? O apoio que nós tivemos da família e dos amigos, imprescindível. E não só o conhecimento ficar com a gente. Que Deus o livre, ou eu, meu marido, caindo de cama, quem que vai cuidar dele? Ele não tem ainda como cuidar sozinho. Então, eu tenho as avós por aqui, eu tenho tios, eu tenho os padrinhos, todo mundo sabe como cuidar do Enzo. Tem uma escola que até então fenomenal para cuidar dele, os professores. Então, a gente tem que ter uma equipe que saiba também cuidar dele, que só nós, de repente, uma falta, ele não sabe se virar ainda, né? Fernanda, eu queria que você me explicasse como são feitas, como é o procedimento das aplicações de insulina que são diárias no Enzo. O Enzo acorda, a gente faz uma glicemia em jejum, né? Nós usamos o glicosímetro, então faz um furinho na lateral das falanges dos dedos, né? Tira a gotinha de sangue, coloca dentro da tirinha. Essa tirinha vai me dar um valor. Em cima desse valor, a gente vai fazer o café da manhã dele e já se aplica a insulina basal. Então, durante todo o dia, ele vai ficar com uma insulina mínima no organismo, que seria essa basal. Tá? Na hora das refeições, das grandes refeições, como o almoço e o jantar, a gente aplica a insulina rápida, que seria como o pâncreas, como normalmente a pessoa sem diabetes, a hora que está almoçando, entrou o alimento, o pâncreas se espreme e joga a insulina. Então, seria a gente aplicando a insulina nele nesse horário dos almoços, do almoço e jantar. E faz a higiene da mãozinha e antes de almoçar ou antes de jantar, é obrigatório fazer a glicemia para saber quanto tá, para fazer ou não correção. Para ele não ficar em hiperglicemia, que é o aumento do açúcar no sangue. Isso também é prejudicial ao longo do tempo. E ele tem os sintomas quando aparece isso. Ele fica cansado, fica irritado, quer dormir. E tem uma diurese também, faz muito xixi. Quando ele está em hipoglicemia, que são glicemias abaixo de 70 miligramas, ele fica irritado, ele chora, ele sua frio, ele tende a ficar confuso, ele pode desmaiar e convulsionar. Então, nossa grande atenção é voltar para ele não ter hipoglicemia. Se ele tiver uma hipoglicemia dessa, existem uns sachês de glicose que a gente joga na boquinha, vai massageando, caso ele esteja inconsciente, tem que ir jogando e massageando para que ele vá voltando aos sentidos. Normalmente ele tem na bolsinha dele, que ele carrega, onde ele vai, ele está com a bolsinha dele, tem 3 sachês desses, que nós temos 3 chances de reanimá-lo. Caso a glicemia não suba, nós temos que procurar um pronto atendimento para que faça a glicose na veia imediata. E os sachêzinhos de glicose pode ser também 3 colheres de sopa de açúcar na água, ou refrigerante normal também. Então, como é criança, tem pais que não dão açúcar, eles dão suco integral, dão um copo de suco de laranja, alguma coisa assim. Mas o Enzo, por ser muito criança, o que ele vai querer primeiro é o refrigerante.
né? Então já dá um refrigerante para a gente não perder tempo. Né? Nós ainda não passamos por nenhum caso de hipoglicemia severa, que é esse caso de desmaio e convulsão, que pode levar até a morte. Então, quando eu digo que tem coisas para a gente passar, ainda é provável que a gente passe por situações dessas, né? Que os pais pâncreas e mães pâncreas que a gente vê pela internet já relatam isso dos seus filhos. E no caso das hiperglicemias, a gente aplica a insulina rápida. Tem uma conta para fazer e em cima da glicemia que tiver no monitor, a gente aplica a insulina rápida, em 20 minutos a gente mede novamente para ver se já está estabilizando ou não. Então é uma vida de controle e monitoramento, né? É uma vida regrada. Então o diabético, a diferença de uma pessoa sem diabetes é que tem que viver regrado. Vai comer? Vamos medir antes, pode comer. Vai comer como? Vamos aplicar insulina ou não vamos aplicar insulina? A gente não tem muito hábito de passear muito fora, em shopping, essas coisas. Mas quando vai, ele já reconhece que é uma batatinha frita. Então vai comer batatinha frita, mas não vai ser todo dia. Então é aquela alimentação mais normal e tranquila possível, sem que a criança tenha uma exposição muito grande às guloseimas, né? E esses medicamentos, Fernanda, são de fácil acesso? Olha, no começo, a primeira insulina que ele usou foi a NPH. Essa insulina tem em qualquer posto de saúde. Ela é a primeira a ser usada porque a criança entra numa fase que eles falam de lua de mel. Então o pâncreas produz um pouco de insulina e se você der uma insulina dessa, ela vai atrapalhar, vai ter muita hipoglicemia. Então essa primeira insulina foi muito fácil da gente conseguir. Essas outras, elas são mais específicas. Né? A gente consegue na regional Apucarana, hoje a gente consegue todos os insumos pela regional. Nós tivemos que entrar com o Ministério Público para conseguir uma maior quantidade dessas tirinhas reagentes. Uma caixinha dessa a gente utiliza para no máximo 5 dias. Né? Como a gente faz de 10 a 12 medições por dia, ela só vem 50. E o custo dela é de mais ou menos 120 a 160 reais nas farmácias. Então nós entramos no Ministério Público e mostramos o porquê. Para que o meu filho tenha menos problemas decorrentes da diabetes no futuro, nós temos que monitorar de 2 em 2 horas. Então, por isso que ele conseguiu, sim, hoje a gente consegue retirar 300 tiras dessa fitinha por mês. Muitas pessoas não conseguem. Então, elas têm que ir procurar os direitos dela. Hoje em dia, até, eu conheço muita gente, mas é virtual. Né? Tem muitos bate-papos diabéticos. E a gente vê que está tendo muita falta de insumo. Aqui em Apucarana eu nunca tive problema nenhum para retirar. Quando não tinha um mês, no outro tinha. Então nós demoramos para conseguir tudo em torno de 5 meses. Então 5 meses gastando em torno de R$ 1.800 por mês para poder manter ele no controle. Agora a gente já tem um gasto bem menor, a gente só gasta mesmo com o tambor das agulhas que vem aqui dentro, que o que o posto manda para a gente são as agulhinhas soltas. A hora que você colocar, você acaba até se machucando. Né? E peço muito para os idosos também, que tem que usar seringa, né? Esse daqui é muito mais fácil, mais tranquilo. Então esse daqui a gente ainda não conseguiu e a gente faz a compra separada. Mas o restante a gente consegue. Boa tarde. Bom, Fernanda, você e toda a sua família, após o diagnóstico do diabetes, vocês se inteiraram mesmo a respeito do assunto para ajudar o seu filho, mas também levar informação a outras pessoas que ainda passam despercebidas nesse quesito do diabetes, que é uma doença que, como a Fernanda disse, não tem cura, mas que é tratada e a pessoa leva uma vida normal. Inclusive, na semana que vem, no dia 14, é o Dia Mundial do Diabetes, é isso mesmo? Isso. O dia 14 de novembro é considerado o Dia Mundial do Diabetes. Em vários locais do Brasil e do mundo vão estar sendo feitas ações de saúde, promovendo saúde e educação em diabetes. A nossa vontade realmente é de passar informação. Esses tempos atrás me ligaram: Fer, tem uma menina aqui em Sabaldi que a avó me pediu um chá. Você conhece uma folha de tal para dar o chá para a menina? Né? Eu falei, não dê chá. Criança diabética precisa de insulina. Não precisa, chá não vai curar, você pode usar, mas não tire a insulina. Precisa dar insulina, dê o chá, dê o que você quiser dar, mas a insulina precisa estar ali. Então a nossa vontade é o pouco de conhecimento que nós adquirimos, passar isso para frente. Eu ainda no futuro gostaria de ter um centro para atender, sabe, para a gente poder chamar psicólogos, para a gente poder chamar nutricionistas, chamar médicos, que é o que eu vejo que tem em Curitiba, em Maringá, em Londrina. É preciso, os pais precisam, a família precisa ter entendimento do assunto. E para todas as pessoas, isso acontece na casa de todo mundo. Você levantou de manhã, Deus te deu o dom de abrir os olhos para levantar, para curtir o seu dia, tudo pode ser diferente. Então a nossa vontade, a minha, do meu marido, da minha família, é que a gente consiga passar a informação correta,
né? O que a gente tem de informação passar para frente para qualquer pessoa. Eu fico à disposição para quem quiser vir conversar comigo por e-mail, por telefone. Fico à disposição para passar a informação. Foi assim que aconteceu conosco. Esses pais que nos atenderam nesse dia que nós saímos do hospital sem nos conhecer, a gente vê que a gente deve ser solidário mesmo. Precisa, né? Numa questão de diagnóstico assim, precisa. Então, quem quiser, eu fico aberta a vir conversar, o tratamento que a gente tem. O nosso tratamento hoje é um dos mais básicos que existe, né? Apesar de toda a lei não estar se atualizando, que precisa ter uma atualização de 6 em 6 meses para os medicamentos, isso não está acontecendo. Então está tendo até um movimento no Rio de Janeiro para passar para deputados uma lei que peça para que seja revista esses medicamentos, né? Para quem tem diabetes tipo 2, que usa um tipo só de medicamento, já existem outros melhores. Né? Então, por que não prevenir antes de remediar? Né? No futuro vai ter muito mais coisa para passar. Um diabético tipo 2 ou um diabético tipo 1. Então, hoje a gente está à disposição e a nossa vontade é simplesmente passar informação. Inclusive, vocês vão participar em Maringá, isso vão fazer parte de uma passeata a respeito do diabetes. Em Maringá vai ter a caminhada da criança diabética agora no domingo, e nós vamos levar o Enzinho lá, vamos estar participando, camisetas de Torapongas atrás, o nosso apoio todo que vai junto, e a gente quer começar a engajar ele nessa causa, né? Num futuro muito próximo, o que se tem de mais, vamos colocar, moderno, ou mais próximo de um pâncreas seria a bomba de infusão contínua de insulina. Então, daqui a uns anos a gente vai querer bombar ele, né? Então, fica um cateterzinho na barriguinha e aquela bomba vai mandando insulina. E as pessoas precisam se adaptar a isso. Todas as pessoas, né? Adaptar os olhos sem preconceito, ver quando tem um adolescente numa balada dando uma injeção, não precisa saber se é droga. Aquilo lá é insulina, a pessoa que vai viver a vida dele tranquila. Penso também em alguns jovens que eu andei conversando com as mães, ainda o meu tá longe, mas alguns jovens que a gente andou conversando que tem vergonha, se aplicam insulina no mesmo lugar. Gente, quanto antes vocês fizerem o que tem que ser feito, né, vai, aplica insulina, volta pra balada, vai namorar, traz a namorada para saber, traz o namorado para curtir, precisa ser assim, tem que ser dessa forma, para não ter os problemas que o diabetes pode recorrer. Dentre esses problemas, tem problema de rim, tem problema de visão, tem problema de impotência, tem vários problemas. Então, para que nós vamos passar por isso se o tratamento está aqui? A nossa vontade é ir mostrando por Enzinho, e, ó, filho, sua vida vai ser essa. Então, vamos caminhar bem, para você ter uma vida saudável, uma vida tranquila, você tem que agir dessa forma. Então, vamos começar de pequenininho, ver se a gente consegue ter menos problema na adolescência. E é possível, sim, ter uma vida tranquila. Pelo que a gente conversa com todo mundo, a vida é normal. Tendo todos os amparos, né, os amigos estando sabendo, vai sair, vai beber, sempre tem que ter um amigo com glicose no sachê, vai dar tudo certo. Bom, Fernanda, foi ótimo conversar com você, esclareci muitas dúvidas, acredito que todos que estão assistindo, os pais, as crianças, os adolescentes também conseguiram aí esclarecer. Informação é muito importante nesse setor, né? É muito importante nesse setor e nós estamos à disposição. Eu até gostaria de deixar aqui ressaltado o apoio que nós estamos tendo para poder sair e fazer esses panfletos do dia 14. É a Polar Imóveis, o Fernando Trevisan, a presidente da Lions, que é a Jane Kimmel, o Preço Baixo Eletromóveis, que é do Vovô Paraná, a Odontologia Lázaro, a Reves, Moda Feminina da Cibele, e a Tudesquinho, o Guto e a Elaine, que estão participando com a gente esse ano. O ano que vem eu quero ver muito mais gente junto, porque no dia 14, lá na frente da Praça Matriz, esteja um monte de gente em ação à saúde, pelo diabetes. Todos aí engajados pelo diabetes, que é uma doença que realmente acomete muitas pessoas aí pelo mundo todo, mas tem sim como viver saudável mesmo com essa doença. O quadro de saúde do SOS fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e se esclareçam, procurem um médico, se informem e vivam feliz e com saúde. Eu sou Carla Araújo para o SOS Comunidade em Ação. Nossa!